Bom dia, gente. Eu vou fazer um teste hoje por a primeira vez com Phantom 4 Pro, né? Ela vai aparecer na tela. É a primeira vez que eu vou dirigir esse drone. Eu vou já começar a fazer um long range, que minha especialidade é isso. Eu estou com as antenas normais, né? Totalmente padrão de DJI. Voilà. O que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer 2.4 no HD e 2.4 no sinal. Hein? Eu vou começar com isso. E vamos ver até onde vai, hein, comportar o sinal e tudo. Então eu vou decolar, mostrar as antenas como sempre. Take off. Aí eu vou virar o drone maintenant, voilà. Eu estou no solo. Bem bom streak aqui, aí eu vou avançar um pouquinho. Tem uma sua ideia. Olha lá, estou aqui embaixo. Hoje está calor. Opa, montar a sombra. E vamos passear um pouquinho com ele. Ver que tá coisa interessante com ele. Sempre é o mesmo local. Hoje eu estou na sombra. Vou me botar 40 metros, 45 metros por aí. Pessoa que não sabe, eu trabalho com antena amplificada. Por isso que eu vou testar ele antes de fazer como montagem. Vamos testar o 2.4 e o 5.8 no HD. Então, vamos lá. 40 metros, 51 metros agora, desculpa. Homenagem a Douglas, aqui, o amigo nosso do grupo. Ele tem também um Phantom 4 Pro. Um pouquinho de vento. Vamos lá. Estamos a 1 km. Houve um pouquinho de interferência. Nada de que poder assustar. Vou um pouquinho de oxidação. Vou baixar um pouquinho as antenas. Para ficar um HD melhor. Quando você distancia a mais de 1,5 km por aí, é bom de abaixar. Lá você vê que o sinal voltou. Abaixar um pouquinho as antenas, ficar normalmente, só que abaixar. Porque eles estão tendência a apontar para cima. Uma parte dela é muito para cima, então você abaixa um pouquinho para frente e o HD fica limpinho. Aí, isso é para não o tempo todo. Vai abaixar um pouquinho para não ver as hélices. Momento 51 metros, ou normalmente a 2 km perto da HD. Vamos subir um pouquinho para reajustar ele. Vamos a 131 metros para provocar novamente, com certeza. Se a pouco. Vou um pouquinho parar, melhor. Olha lá, voltou. 2 km 300. Olha lá, outro perto. Verdade que pode assustar. O principal é de ter sinal da sua rádio para o long range, para filmagem, logicamente. Aí tem que ajustar uma barra, descer um pouquinho agora do rádio, voltou normal, eu vou botar a 100 metros. Opa, vou apertar o botão. Eu já não estou acostumado, já está programado.
nada de assustador. 2.4. Um pouquinho da TPS, segurando ainda. 79 de bateria. O bom desse é que ele vai muito rápido e consegue ir muito longe. Perde de novo a 100 e pouco metros. Direcionar ele mais para cá, mais em frente, para subir a 2 antenas traseiras. De novo continuar a subir. Super 7,30. Vou esperar até o HD voltar. Olha lá, voltou. Já começou a precipitação. 4,200. Vamos devagar, mais devagar. Já está sofrendo aqui. Sinal. Vou subir. Mesmo assim, sofrendo interferência muito alta. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Vamos ver até 5 km. O HD ficou bom. Rádio deu problema agora. Estou oscilando muito. 5 km. Vamos chegar. Se 200. Atenção, ele está provocando. 400. Voilà, perte, ce que eu queria. Para que ça va maintenant au retour de home. Um pouquinho. Esperar, ficar calmo. Vou esperar. Eu deslocar para lá. Vai esperar ele. Go home. Voilà, pegou. Ça. Récupérer embaixo para lá.
estava voltando, estava aí perto da galinha, mas já estava voltando. Olha lá só, fica calmo. Estamos repegando ele. Essa pose é assustador, mas vou ficar calmo. É importante. De vez em quando, o drone já está voltando. Ah. A gente repegou tudo. Ah, de novo perto da HD, rápido. Se o Douglas estava aqui, já estava morto aqui. Porque ele está com medo de interferência. Então vamos lá deixar ele tranquilo. E só que bom, que é um pouquinho de problema. O controle da DJI demora para essa reação de repegar o drone. Você não tem a marcação no controle. Ele já provocou o retorno sozinho ao drone, mas o controle demora para recuperar os dados tudo. Você já percorreu mais de 2 km sem ter a volta do controle. Já está voltando aqui, tranquilo. O nosso brilho. Eu me desloquei um pouquinho, porque eu fui lá tentar buscar. Eu estou com árvore na frente aqui. E pode provocar um pouquinho de retenção do sinal. Mas aí eu vou voltar lá onde eu estava. Já estou de novo com perto da HD. O tempo está tranquilo. Estou voltando ao local onde eu estava. Aqui na vídeo não dá para ver. Eu estou andando. A única solução é se você escutou o sinal de return home e logo depois você acha um bom aperta, bom, é meio arriscado, então de um lado é melhor. Se você já sabe que o drone voltou do lado contrário, você já pode ajudar ele, mesmo não tem imagem, botar as manetas de aceleração para frente, para ele também se deslocando mais rápido. E, logicamente, robotar sua imagem por botar o coração dos outros. Já estou a 1700, tranquilo, a bateria é tranquilo. Eu vou descer aqui, ó. Estou um pouquinho alta. Deixa eu descer um pouquinho. Ó, baixar a câmera muito rápido aqui. Está voltando. Vou adquirir o drone hoje. É possível que eu vou perder o drone. Mas eu confio muito. Isso já com a experiência, tem que ficar calmo. Tentar levantar um pouquinho o controle. Se você está com o objeto na frente, levantar. Tentar ajudar ele a recuperar o sinal, não ficar parado. O metro pode fazer diferença no alto. Agora tá bom. Já está com muito tempo na frente. A bateria está mostrando mais de 25 minutos por aí. Do ar 25, 26. Estou a 106 metros. E 2.4. Vou começar a descer um pouquinho. O clipe estou perto lá e eu vou botar minhas antenas mais para trás. Acho que está provocando isso aqui. Estou me aproximando do local.
40 metri. Deixa ele passar em cima, como da casa. Olha lá, tá chegando embaixo do árvore, onde eu tô, lá embaixo. Olha lá, aqui, ó. Ah, tá chegando, você tá escutando. Tá lá embaixo. O arbre que eu tô não atrapalha não. O sinal. Landing. Que não tá na minha visão do sinal. Eu tô utilizando só sombra. Vou considerar o aterrissagem. Stop landing. Voilà. C'est pour mostrar que eu tô ainda com as antenas da DJI. Aquele stock antenne. Vou levantar a câmera, voilà. C'est aqui, voilà, tá lá, aqui, voilà. Olha a sombra. Vou avançar um pouquinho para ver que não tem nem mudança de controle. Voilà. Aqui é a antenne. Quando eu falo de avançar, é isso aqui, você avança um pouquinho para frente quando está muito longe. Tá? Levanta um pouquinho o controle também. Isso aqui também. Olha lá. Tá bom? Eu vou desligar e tentar abalar os 5.8. Olha lá. Já está chorando. Vou desligar. Até logo, gente.